Fala galera, tudo bem? A gente estava na última aula falando, sobre o segundo governo Vargas. Vimos como ele volta para a presidência com sua postura nacionalista, com o seu discurso nacionalista, mas que isso encontra muita oposição, principalmente porque o Brasil é uma democracia, e a liberdade para se opor, ao contrário do que acontecia durante a sua ditadura do Estado Novo. Vimos as suas medidas nacionalistas ligadas à criação da Petrobras, por exemplo, vimos as suas medidas trabalhistas ligadas ao aumento do salário mínimo e a oposição que a UDN, o grande empresariado brasileiro, os setores da grande imprensa vão fazer a Getúlio Vargas, a questão do atentado a Carlos Lacerda, que acaba caindo no colo de Getúlio Vargas, e como que isso leva ao suicídio do presidente. O suicídio de Getúlio Vargas é talvez o momento da história brasileira mais conhecido. No Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, se você visita ele, onde antigamente era a sede da Presidência da República, tem exposto o pijama, o bilhete, o revólver que Vargas estava usando. Ele comete suicídio sendo presidente do Brasil, ou seja, ele comete suicídio enquanto presidente do Brasil, dentro da sede da presidência, dentro do Palácio do Catete, que equivale hoje ao Palácio do Planalto, Era a sede da Presidência da República, a moradia oficial da Presidência da República, no Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa única na história que acontece, isso é algo que é uma tragédia da história política brasileira e que gera repercussões que vão ser sentidas por muitos e muitos anos. De primeiro, há muitos historiadores que consideram que o suicídio de Vargas evitou um golpe militar, porque as investigações sobre o Getúlio Vargas e o empoderamento lá das Forças Armadas, com a questão da morte do Major Rubem Vaz, indicava, não tem como a gente saber o que aconteceria, porque não aconteceu, mas indicava as Forças Armadas atuando para tentar remover o Vargas do Brasil. Se eles removessem Vargas da presidência, a gente não sabe o que viria depois. Podia ser que eles removessem Vargas e houvesse uma eleição, quanto podia ser que eles ficassem no poder por bastante tempo. Então, para muitos, o suicídio de Vargas impede um golpe militar, porque a comoção nacional com a morte dele vai fazer com que a imagem dele fique mais popular ainda do que era. Vargas enfrentava muita oposição enquanto governava, muitas críticas enquanto governava, e quando Vargas se suicida, a comoção nacional é muito grande. A quantidade de pessoas que vai se emocionar com aquilo, que vai dizer que morreu um líder que deu a vida pelo Brasil, que morreu alguém que estava tentando fazer alguma coisa pelo povo. Os opositores de Vargas têm que fugir do Brasil, com o risco de ser linchado nas ruas. A casa do Carlos Lacerda foi atacada pelas pessoas, que disseram que foi por culpa dele que Vargas se suicidou. Então, o suicídio dele tira qualquer possibilidade política de um golpe, tira qualquer clima político de um golpe, de um clima político para um golpe, porque o suicídio dele faz a imagem de Vargas ganhar força, e, portanto, a imagem de quem era contra Vargas perder força. Quer ver? Vamos acompanhar aqui no nosso slide, olha só. Essa é a imagem, gente, das pessoas recebendo o corpo de Getúlio Vargas, na verdade, indo levar o corpo de Getúlio Vargas para o aeroporto, onde ele iria depois ir para São Borja, onde ele foi enterrado, cidade em que ele nasceu. Olha a multidão de gente para poder se despedir de Getúlio Vargas. As imagens das pessoas na rua são coisas assim, fantásticas. É muita gente na rua que vai para lá tentar de alguma forma dar o seu adeus a uma pessoa que muitos entendiam como um grande líder político no Brasil. Aqui tem um jornal, por exemplo, falando, Getúlio Vargas suicidou-se, cumpriu a sua promessa de que só sairia do Palácio do Catete morto. E aqui tem o último bilhete colocado aqui no jornal, olha só. A sanha dos meus inimigos deixa o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Então ele diz que a culpa é dos inimigos dele pela morte dele. Esse aqui é o bilhete manuscrito que foi encontrado com ele. E Vargas também deixa uma carta-testamento. Essa carta
há muita discussão sobre se foi ele de fato que escreveu ou não, se aquilo ali é a autoria dele ou não. A autoria é atribuída a ele, oficialmente é uma carta de Getúlio Vargas, pensando aqui em termos de provas de concurso, é a carta testamento do suicídio de Vargas, onde Vargas vai falar sobre quem foi ele, quem foi o governo dele, o que foi o governo dele, o que levou ele a cometer o suicídio, em nome de quem ele cometia aquele suicídio. Essa carta ela é fundamental para a história do Brasil, porque, primeiro, ela torna o suicídio de Vargas um ato político gigantesco, porque ela faz Vargas, põe culpa em quem teria sido responsável pelo suicídio dele. Além disso, com essa carta, Vargas consegue contar a sua própria história. A imagem de Vargas que as pessoas têm na cabeça é muitas vezes a imagem que está ali na carta testamento dele. Então, ela é um documento que ele vai dizer que ele vai se posicionar perante a história do Brasil, e é como se ele conseguisse construir a narrativa pela qual ele será lembrado. Eu vou ler aqui um trechinho da carta testamento junto com vocês e comentar algumas coisas para que vocês entendam o sentido aqui desse documento. Vejam só, Vargas coloca o seguinte, mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Ou seja, quem está contra o povo é quem está contra ele. Ele defende o povo e as forças contra o povo estão contra ele. Isso é um elemento do discurso populista, né? A ideia de que eu sou um defensor do povo, eu estou conectado com o povo, eu represento o povo e estou defendendo o povo de inimigos. Não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como eu sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Então ele se coloca aqui como defensor do povo, defensor dos humildes. Depois de decênios, de décadas de domínio e de espoliação, de exploração dos grupos econômicos financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Então ele, com a sua revolução, teria libertado o Brasil da exploração dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Iniciei o trabalho de libertação e estaria em um regime de liberdade social. Então ele estaria libertando o povo brasileiro. Tive que renunciar quando tem o golpe militar que tira ele do poder em 45. Voltei ao governo nos braços do povo. Então, mesmo ele renunciando após a ditadura do Estado Novo, o povo ainda quer ele no governo e elege ele presidente. E ele diz que é uma campanha contra ele, né? A campanha subterrânea dos grupos internacionais, Estados Unidos principalmente, aliou-se a dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Então, Estados Unidos, a elite brasileira está contra mim porque eu estou tentando melhorar a qualidade de vida do trabalhador. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso, uma lei que Vargas tentou fazer para limitar a quantidade de lucro que podia sair do Brasil e ir para o exterior. Essa lei foi derrotada no Congresso. Contra a justiça do aumento do salário mínimo, da revisão do salário, se desencadeiam os ódios. Então está todo mundo com raiva de eu ter aumentado o salário. Eu quis criar a liberdade nacional na potencialização de nossas riquezas através da Petrobras. Então, eu fiz a Petrobras para libertar o Brasil, para aumentar nossas riquezas. Mal começa esta a funcionar e a onda de agitação se avoluma. Tem muita gente contra eu querer aumentar as riquezas do Brasil. A Eletrobras, que ele tentou criar, foi obstaculada até o desespero. Vargas envia o projeto de criação da Eletrobras e ele fica parado no Congresso, só 10 anos depois que a Eletrobras é criada. Não querem que o trabalhador seja livre. Então, é por isso que estão atacando ele, porque não querem que o trabalhador seja livre. Quem não quer? Os inimigos do Vargas, que ele diz que são inimigos do povo. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Então, eu me dediquei a vida a defender o povo. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Então, ele estaria dando o seu sangue para defender o povo. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolha este meio de estar sempre ao vosso lado. A ideia de que ele está se sacrificando pelo povo. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e o meu sangue terá o preço do seu resgate.
Eu lutei contra a expoliação, a exploração do Brasil. Eu lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, a infâmia, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, e agora ofereço a minha morte. Nada receio. E aí vem uma das frases mais conhecidas, né, da história política brasileira. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Com essa carta, gente, o Vargas consegue, ele tenta, né, pelo menos, contar como ele quer ser lembrado. Sou um defensor do povo, estou na situação que estou por causa do que as pessoas que são contra o povo estão fazendo. Eu estou morrendo para defender o povo. É um pouco essa a mensagem que Vargas deixa na sua carta. E essa carta, o legado do Vargas vai continuar influenciando o debate político brasileiro. Mesmo que Vargas esteja morto, candidatos políticos vão se apresentar dizendo que vão continuar o legado de Vargas e vão usar a imagem de Vargas para conseguir votos. De maneira que, após seu suicídio, por exemplo, a oposição perde mais uma vez a eleição e candidatos ligados ao Vargas vão ter vitórias eleitorais significativas na eleição de 1955. Mas o suicídio de Vargas também tem um outro ponto, que é abrir uma crise política no Brasil. Quem sucede o presidente? Quem governa o Brasil depois disso? Então, vamos acompanhar aqui como se deu a sucessão presidencial. Vargas comete um suicídio em agosto de 54, deveria haver uma eleição em 55, o próximo presidente tomaria posse em 56. Então, alguém tem que governar o Brasil após o suicídio de Vargas, durante as eleições de 55, até a posse do novo presidente em 56. Então, como eu falei com vocês na carta, né, a gente tem uma grande comoção popular com o suicídio, o que vai resultar em um fortalecimento da imagem do Vargas e dos setores varguistas, e um enfraquecimento da imagem da oposição a Getúlio Vargas. E a gente tem uma carta que ele deixa que vai ressaltar, destacar a imagem de Vargas como protetor dos trabalhadores e protetor dos interesses nacionais. E tendo que de alguma forma entrar no lugar de uma pessoa tão importante para a história do Brasil, que entra uma pessoa que não tinha essa mesma relevância política, era Café Filho, o vice-presidente de Getúlio Vargas. É importante ressaltar, gente, que a Constituição de 1946 determinava que o vice-presidente era eleito em separado, então havia uma eleição para o vice-presidente separada da eleição do presidente. O Café Filho foi escolhido vice-presidente do Brasil pelos eleitores, e ele vai assumir com um discurso de é necessário, de alguma forma, unir o Brasil. É preciso alguém que agregue o Brasil. Então ele vai, por exemplo, trazer pessoas da oposição de Vargas para o governo, num recado de um governo de união nacional. A ideia que o discurso que o Café Filho vai usar é muito no sentido de que o Brasil passou por um trauma muito grande, o Brasil está num momento de muita instabilidade política, então a gente precisa de uma união de todos em nome do Brasil. Por isso ele vai fazer um governo se sucedendo Getúlio Vargas, mas trazendo elementos da oposição de Vargas. E essa aproximação do Café Filho com a oposição de Getúlio Vargas desagradava os membros do governo que eram a favor de Getúlio Vargas, né, que achavam que ele tinha que seguir os passos de Vargas. O governo dele é muito curto, mas o que a gente tem de relevante para falar aqui que acontece é principalmente a adoção da SUMOC 113. SUMOC é a Superintendência da Moeda e do Crédito. A SUMOC 113 ela foi uma medida que facilitou a importação de máquinas. Isso aqui vai ser muito importante no governo do JK, porque as máquinas importadas vão ajudar a desenvolver a indústria nacional. Embora, dentro de uma visão nacionalista, né, essas máquinas vão significar um bem estrangeiro entrando no Brasil. Isso aqui é uma medida que é muito mais liberal do que protecionista, dentro de uma visão nacionalista de Vargas. Aí também é durante o governo de Café Filho que acontecem as eleições presidenciais de 1955, que resultam na vitória de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, com 36% dos votos. Eu vou falar do JK no próximo bloco, no próximo vídeo, quando falar do governo dele. Mas é importante a gente pensar aqui o seguinte: esse 36% dos votos é uma quantidade relativamente pequena de votos.
A Constituição dizia que seria o presidente do Brasil aquele que tivesse maioria dos votos, mas ela não falava em maioria absoluta, ela não falava em segundo turno. Então, se você tiver alguém que teve 36, outra pessoa teve 35% dos votos, quem teve 36 ganhou. Essa que era a lógica ali da Constituição. Ela não colocava um segundo turno onde só tivessem 2 candidatos para que um desses tivesse maioria, como funciona hoje. Então, a oposição vai questionar a vitória do Juscelino Kubitschek na presidência. Vai dizer que o JK não deveria governar de maneira alguma, porque ele não tinha tido um apoio da maior parte da população brasileira. Então começa uma campanha contra a posse de JK. Independente da gente achar certo ou não a maneira que se colocava a eleição e alguém com 36% dos votos se tornar presidente, a lei dizia isso. Pela Constituição, JK deveria ser presidente. Então uma ação para impedir a posse do JK significa um golpe de Estado. Significa uma tentativa de ir contra as regras do jogo. Pode até mudar a Constituição para a próxima eleição, mas naquela ele teria ganhado dentro do que estava na normalidade. E o Lacerda e o pessoal da UDN, dos grupos contra o Vargas, os grupos antigetulistas, os grupos mais liberais, vão começar a contestar a vitória de JK. É nesse contexto que a figura do presidente da Câmara, Carlos Luz, ela aparece como uma das vozes desse movimento de não dar a posse a JK. E o Café Filho sofre um problema de saúde, ele tem um problema de coração e ele abandona o governo, ele renuncia ao governo. Se o presidente não pode governar porque morreu, o vice-presidente renuncia ao mandato, quem assume é o presidente da Câmara. O próximo da sucessão era justamente Carlos Luz, o presidente da Câmara, que falava em não dar posse a JK. E isso vai levar a uma ação rápida de um membro do governo, foi ministro da guerra de Getúlio Vargas, o Marechal Henrique Lott, a tentar impedir a posse de Carlos Luz. Carlos Luz assume a presidência do Brasil. 2 dias depois ocorre essa ação do Marechal Henrique Lott. Ele vai pegar as suas forças, o exército leal a ele, e vai ordenar que ataque Carlos Luz, que tire ele da presidência. O Lott vai dizer que está agindo não para tomar o poder, mas para impedir que Carlos Luz tome o poder, para impedir que a Constituição não seja respeitada. Ele estaria tentando dar um golpe em Carlos Luz, que é isso que ele está fazendo, para garantir a vitória de JK. Por isso a ação do Marechal Henrique Lott ficou conhecida como golpe preventivo ou contragolpe. Ele não deu um golpe de Estado para tomar o poder. Ele deu um golpe de Estado para impedir um golpe preventivo. Ele deu um golpe de Estado para ser contra o golpe que ele acreditava que viria, um contragolpe. É uma ação golpista, a do Marechal Henrique Lott. O Carlos Luz foge, ele entra num navio da Marinha, ele entra no cruzador Tamandaré, até um risco de que houvesse um conflito armado na Baía de Guanabara, mas o navio foge com o Carlos Luz. E o Marechal Henrique Lott anuncia que o presidente abandonou o Brasil e o poder é transferido para Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. E o Nereu Ramos, esse sim, decreta o estado de sítio para poder continuar no poder e garante que Juscelino Kubitschek assumiria a presidência. Portanto, essa ação golpista que acontece aqui, ela tem o intuito de garantir que o resultado eleitoral fosse respeitado. E a ação do Henrique Lott faz com que JK vire presidente do Brasil. Esse foi o momento em que, em um espaço ali de 10 dias, pouco mais de uma semana, 3 pessoas presidiram o Brasil: Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Tem até aqui um jornal brasileiro que fala sobre o New York Times elogiando o que aconteceu no Brasil, dizendo que as Forças Armadas agiram não para tomar o poder, mas sim para salvar a democracia brasileira. Olha só, as Forças Armadas do Brasil deram uma lição de amor à democracia. Interviram para fortalecer a Constituição, embora pudessem assumir o poder. Então, o jornal americano está dizendo que as Forças Armadas, elas agiram para defender a Constituição e não para tomar o poder. E é sobre o governo do JK, que só assumiu devido a essa ação do Henrique Lott, que a gente vai falar no nosso próximo bloco. Beleza?
Vejo vocês lá então, gente.